Olá, minha gente, bom dia! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E se vocês já estão gostando de ver minha carinha aqui de novo, já deixa o seu like, me deixa um coraçãozinho verde, porque vocês sabem que eu amo comer coisa verde. E se não for coraçãozinho verde, pode ser de qualquer cor também. Hoje eu trouxe até uma colinha para falar aqui com vocês um assunto vários assuntos importantes, que pelo meu canal tem muitas receitas crudívoras e veganas. Eu recebo muitas perguntas de pessoas que estão fazendo a transição, né, de uma alimentação normal para uma alimentação vegana, ou mesmo de uma vegana para uma crudívora vegana. E assim, eu tenho uma pequena lista dos erros que eu acho, assim, os maiores erros que, na minha opinião, uma pessoa pode fazer quando muda de alimentação, de uma alimentação mais densa, como é uma alimentação onde você come carnes ou ovos, peixes, alimentos dos animais, para uma alimentação mais leve, como alimentação vegana, alimentação crudívora, que é ainda mais leve, né? Então, assim, o primeiro ponto, aqui, olhando na minha colinha, o primeiro erro que eu acho assim, que é o maior de todos, quando uma pessoa muda de uma alimentação mais pesada e mais densa para uma mais leve, é a quantidade de calorias. Então, lógico que se você está comendo uma alimentação normal, com carne, peixes, ovos e de tudo, uma porção bem menor vai te satisfazer. Quando você muda para uma alimentação vegana, você não tá acostumado a comer aquela quantidade de alimentos, mas é importante você comer a quantidade de calorias suficientes para o seu corpo trabalhar, a quantidade que o seu corpo está acostumado a comer, em questão de calorias, né? E quando você passa para uma alimentação crudívora, se você está numa alimentação vegana e você vai para uma alimentação crudívora, aí parece que você tem que comer ainda mais, porque a quantidade de calorias que tem na alimentação crudívora é muito pouco. Então, o seu corpo não está acostumado com aquilo. Se você faz uma transição muito radical, o seu corpo tem um peripá que você nem não consegue funcionar. Então as pessoas acabam voltando para alimentação mais densa, mais pesada por causa da falta de calorias. Então é super importante você fazer no começo, né? Principalmente você contar calorias, ver mais ou menos se o que o seu corpo está precisando, você está realmente dando para ele nas suas refeições. E, e não só questão de calorias, é questão de nutrientes também, né? É muito importante os nutrientes por caloria que você está consumindo. Então, tudo que você vai consumir, você olha e presta atenção. Tem nutrientes? O que é que tem mais nutrientes? Comer isso aqui ou comer isso aqui? O que é que tem mais calorias? Comer isso aqui ou comer isso aqui? É uma questão de um estudo. No começo de uma transição, até o seu corpo se adaptar, até o seu corpo funcionar, não só se adaptar, essa adaptação também tem toda a parte de a fase de limpeza que o seu corpo faz, né? Quanto mais leve a sua alimentação, o seu corpo ele vai fazer uma certa limpeza por dentro, uma limpeza interna, uma limpeza a nível celular. Ele vai limpando conforme o tempo. Você vai tendo talvez assim sintomas de resfriado. Às vezes você vai ter uma dor de cabeça, às vezes você vai sentir fraqueza. Isso tudo é o seu corpo limpando. Quando essa fase passou, isso pode durar assim de 3 dias a 3 anos ou mais. E depois que essa fase passa, que o seu corpo realmente se acostumou, provavelmente ele vai precisar de menos alimentos do que no começo, porque no começo o seu corpo ainda precisa mais ou menos da mesma quantidade de calorias que você comia antes, para ele não ter um choque, né? Então, assim, o primeiro erro é você comer muito pouco. Se você muda para uma alimentação vegana e você estava acostumado a comer carne, peixes, ovos, massas, pães, queijos, você vai sentir a falta daquela comida mais densa. Então, você tem que comer um pouco, quer dizer, você tem que comer a mesma quantidade de calorias, o que vai resultar em maior quantidade de comidas, né? Porque a alimentação vegana e crudívora, ela contém muitas frutas, muitas verduras, muitos legumes, e isso tem menos calorias do que
carne, peixes, ovos, queijos e tudo mais. Então, esse é o erro número 1. Se você está comendo muito poucas calorias para o seu gasto aí, o seu gasto normal do dia a dia. O segundo erro que eu coloquei aqui na minha listinha é se você está seguindo um certo guru. Não siga ninguém, nem mesmo a mim. Faça a sua pesquisa, vá em todos os lugares que você pode ir, pegue informações de todos os lugares, vai no Google, vai no YouTube, vai no Instagram, vai em tudo que é lugar. Pega informação, traz toda a informação para você, processa e vê o que é que combina com o seu dia a dia, o que é que combina com o seu corpo, o que é que na sua vida funciona e o que não funciona. Porque cada um é cada um. Apesar de todos os corpos mais ou menos funcionarem de jeito igual, cada um é cada um. Cada um tem um jeito, cada um tem uma história, cada um tem... O corpo também tem a sua história, né? Tem coisas que eu passei na minha infância, tem, sei lá, catapora, outras doenças que eu tive quando criança. Tem outras pessoas que tiveram outras coisas. Então, cada corpo é um corpo. Se uma pessoa tomou antibiótico a vida inteira, ou ainda toma, por qualquer coisinha tem que tomar antibiótico, gente, o seu intestino ele vai ser outro do que uma pessoa que nunca tomou, ou que só tomou umas 2, 3 vezes na vida, sabe? Tem muita diferença. E a sua flora intestinal vai determinar muita coisa na sua nova alimentação. Então, a flora intestinal tem que ser formada aos poucos. Isso tudo leva tempo. Não adianta você seguir um guru, uma pessoa que fala, tem que comer uma quantidade X de gordura. Não, porque o outro fala, não, gordura demais faz mal. O outro fala, gordura de menos faz mal. O outro fala, tem que comer muita fruta. O outro fala, não, comer muita fruta faz mal, sabe? E aí você fica perdido, não sabe o que fazer, não sabe quem seguir. Não siga ninguém, siga você mesmo, siga o seu corpo. Vai pegando tudo que é informação, cada um tem uma informação legal para te passar, e você vai combinando tudo aquilo no seu... Você vai criar o seu sistema, o seu corpo vai te dizer o que é bom para você e o que não é. Com o tempo, você vai aprendendo a escutar o seu próprio corpo. Então, erro número 2, não siga nenhum guru. O seu guru é você mesmo. Tá? O próximo seria exatamente isso, muita gordura. Quando as pessoas comem, estão acostumadas com uma alimentação onde contém carne, peixes, ovos, queijos, laticínios, e aí você passa para uma alimentação vegana, a primeira coisa que você sente falta é a da gordura. Você sente falta da gordura, a alimentação parece que não te satisfaz, e você tem aquela tendência a comer muita gordura. Gordura faz bem, não estou dizendo que gordura faz mal, tem que ter gordura, alimentação sem gordura é pior do que com gordura demais, mas quando você come muita gordura, o seu corpo também ele não gosta, você vai ter que sentir aí qual é o seu limite o seu nível de gordura que você deve comer toda a refeição, para você não se sentir pesada, para você não se sentir muito leve e para você não ter, se você se sente muito leve, para você não ter aqueles recaídas, para você não voltar atrás à alimentação mais pesada que você não queria. Então, se você come muita gordura, aquilo vai te dificultar em você fazer a sua transição a longo prazo, para a sua transição ser, como se diz... ser uma coisa assim que é a longo prazo, sabe? Para você com sucesso, é isso que eu queria dizer. Para sua transição ter sucesso, você não pode comer muita gordura no começo, tá bom? Você pode, é até melhor você comer um tiquinho de menos, até seu corpo ir limpando, e aí você vai aumentando aos poucos, você vai sentir exatamente qual é a quantidade de gordura que para o seu estilo de vida, para sua idade, para o seu corpo, para o seu peso, vai ser assim, estável, né? Esse é o erro número 3, muita gordura. Erro número 4 é comer pouca folha verde.
Eu vou macetar essa história da folha verde. Não vai ter um vídeo aqui nesse canal que vocês vão assistir que eu não vou falar de que folha verde é importante. É a coisa mais importante. Você tá com dor de cabeça? Come mais folha verde. Você não tá dormindo bem? Come mais folha verde. Se você não seu namorado te deixou, você tá triste? Come mais folha verde. Você tem um namorado novo, tá feliz? Come folha verde. Tudo funciona melhor quando você come mais folha verde crua. Não tô falando cozida, tô falando crua. E então, assim, a forma mais fácil que eu tenho de consumir folhas verdes cruas é o suco verde ou o smoothie verde. Só que receitas de smoothie verde, suco verde, tem assim muitas aqui no meu canal e eu vou continuar postando, não só aqui como lá no meu Instagram também. Aliás, se você não me segue no meu Instagram, vai lá, chama Tereza at Home, vai me seguir no Instagram também. Então, folhas verdes cruas é assim, é a chave da saúde. A sua saúde vai ser determinada, vai ser proporcional à quantidade de folhas verdes cruas que você come. Você come bastante, você vai ter mais saúde. Você come pouca, vai ter menos saúde. É assim, não tem como mudar. A natureza fez a gente dessa forma. Então, esse é mais um erro, comer pouca folha verde. Folha verde é a coisa que não tem limites, você pode comer o tanto que você quiser e ainda assim não vai ser demais. As pessoas costumam falar, mas quanto de folha verde que eu posso comer? Gente, até quando assim o verde dos olhos começar a ficar, o branco dos olhos começar a ficar verde, é porque você comeu folha verde suficiente, tá bom? Um próximo erro é você complicar muito as suas receitas. Não complique. Se você quer mudar de uma alimentação mais pesada para uma alimentação, ou uma alimentação, como se diz, com mais alimentos processados, uma alimentação mais densa para uma alimentação vegana, ou da vegana para uma alimentação crudívora, não complique as receitas. Quanto mais fáceis forem as receitas, menos tempo você vai gastar na cozinha, menos você vai ter que ficar fazendo lista de supermercado, menos você vai, sabe, aquele dia que você não tem muito tempo, não tá com saco de fazer nada, você vai na cozinha e faz uma receita complicada? Você não faz, né? Você prefere muito mais pegar um saquinho de batatinha frita, né, e comer. Então, quanto mais fáceis forem as suas receitas, mais fácil vai ser essa sua transição. Aqui no meu canal, olha, tem uma playlist enorme só com receitas e eu vou continuar postando. As minhas receitas são super fáceis, super fáceis. O que eu acho assim fundamental é ter algumas coisas, um liquidificador super possante ajuda muito nas suas receitas. Um extrator de sucos também ajuda bastante. Na verdade, essas duas coisas. Mas a gente faz o que a gente pode com o que a gente tem. Se você tem uma faquinha e uma tábua de madeira para cortar os seus legumes, frutas e verduras, pronto, já deu, né? O resto os seus dentes fazem. Aliás, uma panela furada ajuda bastante também para quem não tem um liquidificador assim bem possante ou um extrator de sucos. Ai, Tereza, o que é panela furada? Gente, panela furada é um tecido de voal, por exemplo, que você põe em cima, é como uma peneira de tecido. Você faz o seu batido, põe dentro daquele tecido, segura com a mão, espreme e pronto. É uma peneira de tecido. Um outro erro, um outro erro que eu acho assim, eu acho uma pena quando as pessoas passam de uma alimentação que você come de tudo para uma alimentação vegana, uma alimentação crudívora, produtos processados. Aí você está acostumado a comer carne, você procura na alimentação vegana uma coisa que parece carne, ou uma coisa que parece hambúrguer, ou uma coisa que parece ovos, mas não é. Uma coisa que parece peixe, mas não é. Sabe assim, um substituto, uma salsicha vegana. Gente, esses alimentos processados, industrializados, são péssimos, mesmo que seja vegano. É até preferível você comer, por exemplo, em vez de comer, sei lá, alguma coisa que seja
industrializada, é melhor comer alguma coisa mais próximo do natural. Ahn, Existem até, por exemplo, é melhor você fazer um hambúrguer feito de feijão preto, batata doce e legumes bem picadinhos que você junta assim um pouco e faz o próprio hambúrguer em casa, do que comprar um vegano, um hambúrguer vegano industrializado, entende? Se você quer fazer alguma receita mais assim próxima àquilo que você costumava comer, né? Em vez de comer um hambúrguer de carne, você quer comer um hambúrguer vegano, faz você mesmo em casa. Quem sabe, eu até faço umas receitas aqui, uns vídeos aqui de receita com alguma coisa mais assim, para te ajudar nessa fase de transição, sabe? Mas tente consumir o menos produtos industrializados possíveis, porque esses produtos são tão cheios de química e de coisas assim para ganhar o sabor, sabe? Uma pessoa que está querendo ir para uma alimentação vegana e sente falta do gosto da carne, é complicado. Eles colocam muita química na alimentação industrializada, nos produtos industrializados, para lembrar o gosto da carne, para lembrar a textura da carne. É péssimo isso. Tente não consumir esse tipo de coisa, tá bom? E a última coisa aqui da minha listinha é: você vai demorar um tempo até você entender quais são as combinações de alimentos que para você dá certo e quais que não dá certo. O seu estômago e o seu intestino vai dizer qual é a combinação que dá certo e qual é a combinação que não dá certo de jeito nenhum. Por exemplo, se eu quero comer um almoço ou um jantar e depois comer melancia de sobremesa, não dá certo para mim. Melancia eu tenho que comer, ou frutas eu tenho que comer antes da refeição, quando eu tô de estômago vazio, e nunca depois de uma refeição. Para mim não dá certo. Tem gente que faz isso e não tem problema nenhum. Mas se eu como frutas depois da refeição, sempre me cai mal, sempre me cai mal. E você vai começar a entender no seu corpo por que que cai mal. Para mim cai mal porque a fruta, o corpo ele digere a fruta muito mais rápido, então ela passa pelo estômago e pelo intestino muito mais rápido do que qualquer outra coisa que você colocar junto com a fruta ou mesmo antes da fruta. Então você colocou no seu estômago um prato com legumes diversos e um molho branco vegano, gratinado, sei lá, né? Um prato relativamente pesado. Mesmo que seja vegano e feitos com pouco óleo e tudo mais, mas é muito mais pesado, seu corpo vai gastar mais tempo para digerir aquilo. Então ele está no meio da digestão e você joga fruta em cima, principalmente essas frutas aguadas, né? Fruta que tem uma grande concentração de água, como uma laranja, uma maçã, uma melancia, um abacaxi, uma manga, depois da refeição, para mim sempre cai mal. E eu não sei para você como é que é, você vai começar a entender as combinações que o seu estômago permite, as combinações que o seu intestino permite e as que ele não permite. E aí, como é que você sabe? Você tem aquela sensação assim ruim, dá gases, parece que não está digerindo bem, aí você vai culpar a alimentação vegana ou então a crudívora que você acabou de ter. E geralmente não é isso, é a combinação, né? Então, assim, o mais importante quando você faz uma mudança na sua alimentação é ir com calma, não vai atrás do que as outras pessoas falam. Tem muita informação certa e tem muita informação errada. E tem muita informação que para uns dá certo e tem muita informação que para outros dá certo. E não vice-versa. Você vai, com o tempo, descobrindo quais são as coisas que para você dá certo e o que não dá certo. O que eu acho bom de seguir várias pessoas é que com cada um você aprende alguma coisa, uma receita nova, um truque novo. Por exemplo, esse truque que eu faço de colocar água quente nos vegetais e nos vegetais crus e bater no liquidificador e fazer uma sopa quente, é uma sopa quente que não ultrapassa 40 graus.
né? Então ela continua com a propriedade de comida crudívora. Isso é uma coisa que muita gente volta no meu canal e fala: nossa, que legal esse truque seu, porque eu tinha dificuldade de continuar a alimentação, de permanecer na alimentação crudívora por ela ser sempre fria. E não, isso não quer dizer, a alimentação crudívora não quer dizer que é sempre fria, né? Você pode tomar uma sopa morninha quente, a temperatura de 40 graus, te satisfaz em questão de um alimento quente, mas ele continua sendo crudívoro, tá certo? Então, assim, tem várias coisas que você, com o tempo, você vai entendendo melhor, você vai montar o seu cardápio, você vai montar o seu novo estilo de vida, você vai descobrindo o que para você dá certo, o que não dá certo. É um processo. Não adianta você querer seguir uma linha e achar que é só aquilo. Por exemplo, tem muita gente que tem dificuldades de se manter numa alimentação crudívora, porque a vida é complicada, a minha também é assim, a minha também, né? Tem sobe, altos e baixos, tem dias que não dá nem. Gente, tem dias aqui bem difíceis. Então, é às vezes preferível você comer um prato de legumes cozidos e simples, com um fiozinho de azeite por cima, do que querer a todo custo se dizer crudívoro e, sei lá, para ganhar o quê? Uma medalha? Ninguém vai te dar uma medalha de nada. Em vez de você comer um montão de abacate e um montão de castanhas e dizer que é crudívoro, isso não é pior, não vai te trazer tanta saúde do que você comer, por exemplo, um prato de legumes cozidos com um fiozinho de azeite. Se é melhor naquele dia, então faz aquilo nesse dia, né? Não tá ninguém aí com o binóculo olhando o que você está fazendo ou não está fazendo, e ninguém está se interessando pelo que você está fazendo ou não, fora você mesmo, né? A gente às vezes tem aquela sensação, ai, as pessoas, o que que as pessoas vão falar? Ninguém vai falar nada, ninguém tá cada um vivendo a sua vida, né? Então, era isso que eu queria dizer. Então, se você tá nessa transição de uma alimentação mais densa para uma alimentação vegana ou de uma vegana para uma crudívora, pensa nisso aí, tá bom? E continue aqui no meu canal, porque vai ter receita, vai ter sempre receitas novas, eu vou estar sempre mostrando coisas, e não vai ter só receita crudívora. Talvez um dia que eu voltar à alimentação crudívora 100%, se eu voltar, eu continuo, aí eu coloco só receita crudívora, mas até lá vai ter receita vegana cozida aqui também, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, já me deixa um like, um beijo bem grande e a gente se vê no próximo vídeo. Espero que eu tenha ajudado com algum palpite meu aqui, tá bom? E deixa o seu comentário aí embaixo, eu quero saber quais são os problemas que você tá tendo nessa sua transição. Beijo grande, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau!